Paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Mais uma aqui podcast, com muita alegria que a gente começa mais uma história incrível, mais um testemunho daquilo que Deus tem feito. E com certeza você vai ficar impactado com o nosso convidado de hoje. Então fica aí. Quero agradecer aos nossos apoiadores, Demarca Empreendimento, Prensadão do Urso, Granado Corretor de Imóveis, Confraria do Pão e Barbearia Campeira. Você quer se tornar nosso parceiro nessa caminhada, nessa jornada, vai estar passando as nossas redes sociais aí. Por favor, vai ser um prazeraço ter vocês com a gente. Quero agradecer também, gente, o pessoal que vem mandando mensagem, o pessoal do Nordeste, o pessoal ali do Sudeste, né, fora do Brasil. Muito obrigado, gente, por acompanhar, compartilhando todas as histórias que estão passando aí no Makir, né? Toda segunda-feira, 8 horas da noite. E aproveitando, gente, aproveita aí que você tá olhando esse vídeo, se inscreva no canal, compartilha, né? Acione o sininho aí, porque toda segunda-feira, 8 horas da noite, tem sempre um conteúdo novo. Amém? Gente, como eu falei, o convidado de hoje é um cara extremamente especial, um pastor aí que tem uma bagagem gigante. Com certeza você não vai ficar aí chateado, na realidade nem chateado, ficar aí de bobeira aí sem fazer nada e não olhar esse conteúdo, não assistir esse conteúdo, porque é incrível, eu tenho certeza que você vai ser impactado. Então assim, ó, depois do intervalo, Makir Podcast. Pastor Luiz Araújo. Uma honra, meu amigo. Nossa, que incrível, pastor. Hoje já acompanho já o senhor já há muito tempo. Já participei de seminário do senhor. Uau. Já saí bugado de seminário do senhor. Fazendo conta de cabeça. Porque assim, ó, quando a gente entra com uma religiosidade dentro do seminário do senhor, a gente sai extremamente bugado, né? E aconteceu comigo, né? Foi algo que meu Deus, eu disse, cara, esse pastor é muito herege, ele... Porque o senhor deve escutar muito isso, né, pastor? Mas assim, seja bem-vindo no Makir Podcast, pastor. Muito grato, muito grato. Uma honra e um privilégio Obrigado, estar aqui pastor. nessa tarde. Eu fico feliz por esse honroso convite. E vamos lá, vamos compartilhar. Bem, como pessoa pública, você está sujeito a ouvir toda sorte de críticas. Verdade. Né? Por exemplo, recentemente, deixa eu ver, em março, mês passado, eu estava no Mato Grosso e gravei um podcast lá, foi muito bom, experiência assim, excelente. E eles lançaram um corte agora recente, né, onde eu falava sobre a questão do respeito à criança. Né? De assim, tomar cuidado para não fazer da criança uma pessoa abusável. Existe o abusador, existe o abusável. Né? E os comentários, assim, eles são interessantes. Né? Então, é necessário ter uma estrutura emocional e maturidade para você encarar os comentários e fazer com isso uma análise a respeito do perfil de cada pessoa que está fazendo a crítica. É certo, e está escrito que a boca fala do que o coração está cheio. Então, pelo teor das palavras, percebe-se o coração da pessoa. E pelo coração, a alma sadia ou adoecida. Então, assim, é interessante perceber como que, assim, um sentimento de injustiça. As pessoas... só foi esse corte que, assim, teve umas críticas de caráter ofensivo. Mas a questão não é o ofensivo, é você se sentir ofendido, porque o sentimento é uma responsabilidade sua. Eu posso aqui te xingar, fazer o que for, mas assim, você só se sente ofendido se você quiser. Claro. Eu não posso assumir a responsabilidade pelo seu sentimento. O sentimento é seu. Entendi.
Entende? Então, uma coisa é você dizer assim, não, você está me ofendendo, a culpa é sua por me sentir assim. Não, 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 não. A responsabilidade do sentimento é seu. Uma coisa é você me dizer assim, eu estou me sentindo ofendido. Outra coisa é você me ofendeu, sou acusador. Uhum. Entende? E é interessante que eu falei sobre a questão do respeito à criança. Você concorda, Diogo, com respeito à criança ou não? Claro. A criança ela é digna de ser respeitada? Sim. Ok. A criança, ela tem direito à dignidade, integridade e à liberdade? Sim. Como todo ser humano, porque são os 3 pilares da identidade. Identidade é algo que precisa ser falado pelos melhores meios de comunicação sérios, íntegros e de preferência de caráter cristão. A igreja precisa falar de identidade. Uhum. A identidade está mutilada na nação brasileira. Sim. Eu quero falar de nação brasileira. Então percebe-se uma mutilação na identidade. É uma severa, profunda e grave crise na identidade. Então, a dignidade, a integridade e a liberdade são os 3 pilares da identidade. E todos nós precisamos saber, conhecer, explorar esses 3 pilares da identidade para recuperar, salvar, regenerar, transformar a identidade, que é a dignidade, a integridade e a liberdade. Eu não posso permitir que nada nem ninguém venha afligir esses 3 pilares sagrados na minha vida, que é a minha dignidade, a minha integridade e a minha liberdade. Então, você está me dizendo que a criança tem direito a isso, sim ou não? Sim. Óbvio que tem. E quando eu falava sobre essa questão do respeito à criança, como foi que eu comecei? Citando o exemplo que eu fiz com a dinâmica com meu filho. Uhum. Então, o que eu percebi? Que nós estávamos invadindo o espaço pessoal do nosso filho. Só que assim, uma coisa é você ouvir pessoas que têm um entendimento acerca desse assunto. Uhum. Outra coisa é uma pessoa que não tem esse entendimento, né? E eu falei sobre a questão de você respeitar o espaço da criança, você respeitar as escolhas da criança, orientando a criança em suas escolhas, mas não impondo para ela acerca das suas escolhas. É importante respeitar a criança em suas fases, oral, fálica, anal, latente, tá? E a genital começa a partir dos 13 anos de idade. Uhum. Então, esse adulto que deve ter um pouco, pelo menos, de saúde mental e emocional, precisa ter um pouco de maturidade, pedir ajuda para quem já está na estrada, enfim, procurar se periciar acerca do novo ser que chegou aos seus braços. Sim. Ok? E ninguém nasce programado para ser pai e mãe. Sim. Todos nós começamos genitores e nos tornamos pais. As pessoas confundem genitor com pai, genitora com mãe, macho com homem, fêmea com mulher, lar com casa, medo com respeito, educação com criação. Há uma diferença e eu percebo que a maioria das pessoas na nação brasileira tem uma dificuldade de separar uma coisa da outra. Não confunda medo com respeito, não confunda educação com criação, não confunda lar com casa, macho com homem, fêmea com mulher, pai com genitor, genitora com mãe. São coisas distintas. São coisas bem distintas. Uma coisa é você ver um filho que nasce em um ambiente em que o pai cumpre com sua função e a mãe sua função. Outra coisa é você nascer e crescer dentro de um ambiente em que as pessoas não entendem essas questões. Então, veja bem, quando você entende que a criança ela tem direitos e deveres, e é importante estudar a criança. É importante entender cada fase da criança. É importante você acompanhar e, dentro de uma linguagem lúdica, descer o seu nível psicológico, emocional, e interagir com a criança conforme a criança, na sua idade. Primeira infância, segunda infância, e assim sucessivamente. Então, eu acredito que a criança ela tem direito a ser respeitada na sua estrutura psicológica, emocional, física, social, enfim. Ela tem o direito a um espaço. Ela tem os seus direitos e ela também tem os seus deveres. A criança ela precisa ser respeitada na sua dignidade, integridade e liberdade. Então, quando eu falei sobre isso, sobre a questão, dentro de uma dinâmica que eu fiz, eu percebi que nós estávamos invadindo o espaço do nosso filho mais novo, Samuel. Com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade. Eu apliquei nele uma terapia e eu percebi, e a terapia consistia em estabelecer limites, dei um pedaço de corda enorme para ele e pedi para ele fazer um espaço. E o espaço que ele fez foi bem ao redor dos pés dele. Então, eu percebi que a noção de espaço dele era mínima. Uau. E como é que eu percebi que nós estávamos invadindo o espaço dele? Quando a gente simplesmente entra e não pede licença para entrar no quarto dele. Você acredita que a criança, ela merece ter esse respeito? Sim, bater na porta. Eu posso entrar? O que você comunica com isso? Você comunica o seguinte, aqui é o seu espaço, tá? Aqui
esse lugar é seu, tá? Você é digna de ter um espaço, você é digna de ter privacidade. Aqui é o limite, tá? Aqui é o lugarzinho em que você pode conviver e desfrutar desse espaço que papai e mamãe está te dando. Algum problema nisso? Meu Deus. Não, claro que não. Outra coisa que nós percebemos, que simplesmente nós estávamos entrando no espaço dele, mas não estávamos educando ele acerca dessa noção de espaço, noção de privacidade. Meu espaço, minha privacidade, meus direitos, meus deveres, manter esse quarto limpo e organizado. Ok? Então, quando ele percebe o pai bater na porta ou a mãe e pergunta, posso entrar? Ele entende o seguinte, que ele tem um valor, que ele tem uma importância, que ele tem dignidade, integridade, liberdade, que ele tem direito a respeito e que ele pode administrar aquele espaço. Então ele se sente importante, ele se sente influente, pertencente, incluso, aceito, amado. Isso não significa que esse pai e essa mãe vai perder a autoridade sobre ele e sobre o espaço que é por direito dele. E os comentários foram muito engraçados. Foram muito engraçados. E eu fiquei ali lamentando ver certos comentários, como, por exemplo, me permita aqui falar. Não, teve um que falou assim, eu simplesmente acho isso, tracinhos, reticências, idiota. A maneira como a pessoa fala, ela comunica. A ira, Diogo, ela é um sintoma de duas coisas. A ira é composta por duas coisas, vergonhas e injustiça. Se você no dia de hoje se irá, é porque você julgou alguma coisa ou injusta ou muito vergonhosa. Entende? O teor das palavras da pessoa e assim, a boca fala que o coração está cheio, comunica como com indignação, como tipo, isso é injusto. Como assim a criança tem direito a espaço? É como se fosse injusto a criança ter direito a ser respeitada, direito à dignidade, integridade e liberdade, direito de escolha. Se eu não educar o meu filho a ele ter opinião crítica, a ele ter escolhas. Se eu não trabalhar no meu filho, se eu não gerar nele essa consciência dele ter liberdade para escolher, para opinar, para criticar, para desabafar com respeito. Se eu não comunicar para o meu filho que ele tem direito ao espaço, o meu filho vai ter dificuldade de entender que o direito dele acaba quando o do outro começa. O meu filho vai ter dificuldade de entender limite. O meu filho vai ter dificuldade de entender espaço, respeito, dignidade, honra, liberdade, integridade, dignidade, se eu não ensinar essas coisas para ele. Agora, os comentários foram muito engraçados. Aí teve um outro que falou assim, eu acho idiota não respeitar a criança. Porque se eu não respeito a criança no espaço que é dela, se eu não deixo claro que ela tem direito ao espaço, como ela vai reivindicar os seus direitos quando for adulta? Verdade. Como ela vai lutar pelos seus direitos, reivindicar os seus direitos? Se ela não foi respeitada na sua infância, na sua dignidade, integridade e liberdade, no seu espaço, nos seus limites, nas suas escolhas, ele vai se tornar um escravo. Tudo que foi imposto, ele baixa a cabeça e aceita. Ele vai se tornar mais um nessa multidão de alienados que temos hoje. Nossa. Sem identidade, sem dignidade, é uma geração que não tem nação, não tem nacionalidade, não tem família, não tem gênero, não tem sexo, não tem distinção. É totalmente perdido. Não sabe qual é a sua missão, chamada de propósito. Não sabe nada de si. É diluída, é alienada, é manipulada, é escrava, não pensa. Uau. A geração mais prejudicada, na minha opinião, é a geração Z. Que é essa de agora. Geração cabeça baixa, geração cabeça oca, geração sem caligrafia, geração que tem pescoço de texto. Pô, sem caligrafia é verdade, cara. Não tem. É Esses absurdo. dias, lá na faculdade, a minha esposa estava trabalhando na recepção da nossa base. A nossa base hoje, a base de Almirante Tamandaré do Paraná, o qual faço parte, ela não é só uma base de Jocum, como também é uma faculdade de aconselhamento de saúde. É um campus da Universidade das Nações. Ela estava na portaria trabalhando lá voluntariamente. Chegou um rapaz para pegar uma encomenda dele. E ele olhou para a encomenda e pediu assim, você precisa assinar para que você possa levar consigo. Ele pegou a caneta, olhou. E ele olhou. E ele baixou o dedo e encostou a caneta lá no papel. E ele tirou. E ele pensou. E ela olhou. E ele começou a perceber que ele meio assim... Parece que ele começou a passar mal. Bugar. E ela fez a seguinte pergunta para ele. Você esqueceu de escrever, não é? Aí ele olhou para ela e fez assim... Eu não estou conseguindo.
Nossa, cara. Geração cabeça baixa, geração cabeça oca, geração com pescoço de texto, geração com problema de coluna, geração com problema de vista. Oftalmo é a profissão do futuro. Ortopedista nem se fala. Geração que aprendeu, geração sem caligrafia. Geração que aprendeu, eles criaram uma linguagem codificada. Eu aprendi a falar abreviado, codificado, quando eu fui militar. É verdade. Então eles falam VC, NDS e dentre outros. Uhum. É tudo codificado. Se você não tomar cuidado, eles estão falando outra língua na sua cara e você não está entendendo nada. É uma geração que não tem a capacidade de passar 5 minutos em silêncio. Não é a geração micro-ondas. Essa já passou. É a geração instantânea. Essa é a geração que não pensa. É a geração, inclusive, da IA. Faz isso. E quer dizer, não pensa, o cérebro vai atrofiar. Uau. Então, na minha opinião, foi a geração mais prejudicada. Geração que mais se queixa de solidão, mas eles têm 1 milhão de seguidores. Geração que estão em casa, já falam 3 línguas, não estão pensando em casar tão cedo, não tem faculdade, os pais perguntando, é a faculdade? Não tem faculdade, mas assim, já tem um apartamento, já tem um carro do ano, já tem um Evoque, ou Evoque, não sei. Uhum. Esses dias eu vi um short de um policial militar que ele enquadrou um garoto. Ô filhão, de quem é esse carro? Esse carro é meu. Esse carro é teu? Filhão, você tem carteira? Você tem habilitação? Tenho. Mostrou a habilitação. Filhão, fala a verdade, de quem é esse carro? Esse carro é meu. Me mostra o documento. Ele olhou no documento e viu que o carro era do filhão. Filhão, você tem um 18. Filhão, mas assim, o que você faz? Eu sou influencer. Uau. O sargento da polícia, ele entrou em crise. Porque anos de trabalho ele não tem o Evoque. Você perguntou para a geração, o que você quer como profissão? Eu quero ser influencers. Eu quero ser youtubers. Nenhum problema com isso. Ok, é uma profissão. Mas a maioria dessa galera hoje está voltada tão somente para isso. Existem aqueles que realmente têm um dom para isso, a área da comunicação, mas nem todos vai pegar essa via. Entende? Então, o que acontece? É uma geração totalmente diferente. É uma geração que, assim, eles conseguiram ser onipresentes, estar em vários lugares ao mesmo tempo via tela, mas eles estão sozinhos, literalmente, dentro de casa. Meu Deus. Geração mais depressiva, a geração que mais praticou suicídio. Ou não? A gente vê aqui por Basic e Balneário. Então, assim, eu não quero que meus filhos façam parte dessa multidão. Até porque os meus 2 primeiros são geração Y. O meu mais novo é alfa. Então, assim, eu não quero isso. O que é que eu quero ensinar para meu filho? Dignidade, integridade, liberdade. E liberdade não é fazer o que quer, como quer, quando quer. Isso é libertinagem. Não podemos confundir libertinagem com liberdade. Liberdade anda de mãos dadas com responsabilidade. Amém. Então, eu vou ensinar assim para o meu filho dignidade, integridade, liberdade, espaço, direitos, deveres e não obrigação. Obrigação é para escravo, responsabilidade é para filhos. Uau. O que eu aprendi? Eu aprendi sobre obrigação. Você não faz nem menos que a sua obrigação. É. Obrigação não tem liberdade, obrigação não tem opção. Eu sou obrigado, não vou já falar obrigado. Eu não tenho liberdade, eu não tenho opção. Isso é bom ou é ruim? Dentro do contexto que se vive é ruim. Isso é pesado ou leve? Não é pesado. Mas... Então por que a gente não ensina educação em vez de obrigação? É a sua responsabilidade. Liberdade anda junto com responsabilidade. Obrigação não tem opção. É por isso que muitos jovens hoje querem sair de casa o mais rápido possível, porque eles se sentem obrigados e não responsáveis. Nossa. As escrituras nos ensinam sobre responsabilidade, Ezequiel 18. Mas eu aprendi com meu pai e minha mãe sobre você não faz nem mais, nem menos que a sua obrigação. Então não tem uma opção, eu sou obrigado. Então eu sou escravo, eu não sou filho. Há uma diferença entre escravo e filho. Então, quando eu ouvi esses comentários, eu fiquei assim, meu Deus, olha só o nível, o perfil e o caráter dessas pessoas. Aí eu fico imaginando como não será a família dessas pessoas. Outra coisa, como não foi a infância dessas pessoas. É onde eu ia falar agora. Então isso reflete o caráter dessas pessoas, a moral dessas pessoas. Um outro, ele colocou o seguinte comentário, até perdão aqui pela expressão da palavra, pastor. Mas um falou assim, é por isso que essa geração caga na nossa cabeça. Filho só caga na cabeça de pai quando o pai não tem força moral para corrigir os filhos. É uma geração de pais ali, sem força moral para corrigir os filhos. Aí sim, quando o pai, ele não exerce sua função de pai, quais são as 5 principais funções de um pai? Direção, proteção, limite, segurança e afirmação. Se ele não entende a sua função de pai, ele não vai entender sua função de marido.
Ele não vai entender sua função de sacerdote. Ele não vai entender sua função de filho. Porque primeiro ele é filho para depois se tornar pai. Não confunda pai com genitor. Gerar é fácil. Educar um filho, esse é o desafio. Então, eu preciso entender minha função de filho para entender minha função de pai, para ter moral para ser marido, para ter moral para ser sacerdote. São funções distintas em uma pessoa só. Homem, eu estou aprendendo a ser homem há mais de 19 anos. E vou dizer uma coisa para você, não é fácil. Ser macho é fácil. Você nasce com a graça, honra e privilégio de nascer com órgão genital masculino. É isso aí. Agora, ser homem... É totalmente diferente. Qual o princípio do masculino? Iniciativa. Então, aí vai um recado para a mulherada que está me assistindo. E vai me assistir. Querida, você quer descobrir um homem de verdade? 2 características, iniciativa e responsabilidade. Se o cara tem iniciativa e não tem responsabilidade, ele é um afoito. Não, vamos lá, então, acontece aquela... Depois ele para e pensa, o que foi que eu fiz? É verdade. Ou ele só tem responsabilidade e não tem iniciativa. Ele é aquele cara que provém, mas ele é passivão. Vão explorar ele até umas horas. Agora, quer descobrir um homem de verdade? Se é que você quer casar com um homem de verdade, se é que você é uma mulher e não uma fêmea, porque fêmea casa com macho, mulher casa com homem. Menina casa com menino, mulher casa com homem. Então você vai identificar 2 coisas que só homem tem, não macho. Iniciativa e responsabilidade. Te dei uma dica. Então eu estou educando... Aí o outro fala assim, então é por isso que essa geração caga na cabeça. Muito boa essa dica. A ironia e o sarcasmo do cara se achando inteligente. E não duvido que seja. Mas assim, filho só caga na minha cabeça porque assim, ele não entendeu o limite, ele não entendeu respeito, ele não entendeu honra, ele não entendeu que o direito dele acaba quando o outro começa. Ele não entendeu hierarquia, ele não entendeu autoridade. Confunde a autoridade com autoritarismo. Os impérios ao longo da história da humanidade, como o persa, o grego, o romano e dentre outros, africano, o Egito, por exemplo, trabalharam com autoritarismo. Onde apenas a vontade de um prevalece sobre a dos demais. Não importa se está bom para você, não importa é que eu esteja satisfeito. Isso é autoritarismo. Sim. Autoridade é outra coisa. Nós vemos no Éden o primeiro exemplo de autoridade. Coloco diante de você a bênção e a maldição. Perdão. Coloco diante de você todas as árvores dela, de todas elas poderes comer, com exceção de uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele proibiu? Não. Ele deixou claro. Ele exortou. Ele falou, não coma. Ele disse, você não vai comer. Se você comer, você vai ver. Liberdade com responsabilidade. Exato. Mas muitos que podem nos assistir dizem assim, isso é besteira, isso é bobagem. É o livre-arbítrio, né? Pois é, então o que acontece? O problema é que essa pessoa não tem força moral para educar um filho. Entende educação com criação. Entende que o único meio de educar um filho, fazendo ele respeitar, é através do medo. Medo não é respeito, é com autoritarismo. Então nós somos educados, eu fui educado particularmente, a responder, a obedecer na base da intimidação. Se você não fizer... Eu também. Peraí. Eu vi uma vez um aluno na sala de aula, a professora enquadrou ele legal. Ele falou assim, tudo bem, professor, e como é que nós vamos educar os nossos filhos então? Ela respondeu, que tal você falar das consequências em vez de intimidar? Uau. Diogo, 2 coisas vai manter você leal a uma pessoa. 2 coisas vai manter você fiel a uma pessoa, perdão. Lealdade e medo. O que você prefere? Lealdade? Eu prefiro a lealdade. Porque na primeira oportunidade, o que tem medo vai me trair. Ah, verdade. Eu não quero que meu filho tenha medo de mim. Eu acho ridículo. Eu acho insano. Um pai que se sente o cara porque o filho dele tem medo dele. Eu só faço olhar. Grande coisa. Você é autoridade ou você é autoritarista? Você é homem ou você é macho? Ou você não tem moral para fazer o teu filho te respeitar pelos teus princípios, valores, qualidade e exemplo? Ou só pela intimidação? Então o filho vai cagar na minha cabeça se eu não colocar limites. O filho vai cagar na minha cabeça se eu não ensinar para ele respeito e honra. O filho vai cagar na minha cabeça se eu não educar ele e sim criá-lo. Então, se eu não ensinar respeito, limite, valores, honra, dignidade, integridade e liberdade, sim, ele vai cagar na minha cabeça. Pastor, mas e o senhor acha que, dependendo da idade, vamos dizer que acima de 16, 17, 18 anos de idade, do adolescente, os pais têm como reverter isso? A questão é que nenhum adolescente existe. Não existe adolescente na Bíblia. Sim. Apesar de ter a Bíblia, tinha. Mas não existe adolescente na Bíblia. Existe de menino a homem, de menina a mulher. Na cultura judaica, por exemplo, o que nós chamamos de baile de debutantes é uma versão contrária do bar mitzvah e o bar baracá, que é a emancipação de filhos. A menina com 12 anos, o menino com 13. Eu emancipei os meus filhos nessa idade.
Com 13, a minha filha, e com 14, o meu filho. Fiz o rito de passagem de ambos. Eu os emancipei, não legalmente. Sim. Espiritualmente e emocionalmente. Sim. Isso deu um grande impacto e efeito, porque eu comecei a enxergar aqueles dois como os novos adultos que surgiram. Então, o menino que faz 13 anos de idade, ele, por sua vez, pode acordar em uma noite dessa molhado, com a sensação de que eu fiz xixi nas calças. Se você não tiver um pai, um pai, não estou falando de um genitor, que venha instruí-lo, educá-lo em relação a isso, entendeu? Ele vai ter problemas. Então, como tem muitas mulheres que nunca tiveram uma mãe para ensinar sobre como trocar primeiro absorvente, isso é traumático. Isso não é frescura, isso é educação. Exatamente. Agora, o estúpido, o grosseiro, entendeu? Essas pessoas não vão ter entendimento disso. Por quê? Quando eu digo que assim, é engraçado que outros respondem da seguinte maneira: lá em casa quem manda sou eu. Isso é um fato. Eu prefiro governar do que mandar. Quando necessário eu vou mandar. Mas eu prefiro governar, eu prefiro liderar. Jesus liderou. Tem momentos que você vai ter que mandar ou chefiar. Mas eu prefiro governar e liderar. Quando necessário eu vou deixar claro: rapaz, aqui quem manda sou eu. Então, assim, quando eu ensino essas coisas para o meu filho vai entender princípio de autoridade e hierarquia. Ele vai entender que ele precisa sujeitar toda e qualquer autoridade, a começar pela minha. Como é que meu filho vai me respeitar se eu não respeito o meu filho? Porque é dando que você recebe, você só colhe o que você semeia. Então, meu filho nunca vai cagar na minha cabeça, porque ele sabe que eu respeito ele. O que, que ele vai fazer? Eu vou colher o que eu estou semeando. Uau. Eu vou colher respeito, porque eu estou semeando respeito, honra, dignidade, integridade, liberdade. De uma forma natural. Exatamente. Meu filho só vai mandar quando ele casar, na casa dele ele vai mandar. Pois é, ele vai mandar mesmo, não vai governar, não vai liderar, ele vai ser um abusador, ele vai ser autoritarista. Aí vai repetir o quadro. Então, o que, que eu percebo? Que são pessoas, assim, infelizmente, ignorantes. São vítimas. São pessoas que, quando você vai estudar a origem da família, o tipo de família, a cultura familiar, as feridas da infância, não está resolvido. Acho que isso é frescura. E teve um que ainda falou assim, infelizmente esse velho guarda aí deve ter sido criado assim, o cara não sabe da minha história, não conhece minha história. Então é engraçado, entendeu? Você ouvir essas coisas, é lamentável, eu lamento muito. Aí eu vejo como e o quanto a igreja está carente, a nação brasileira está carente, não se ensina a princípio da família, a função do pai, a função da mãe, a função do casal, sexualidade. Então, assim, quando você me pergunta, você já ouviu muitas dessas coisas? Já ouvi. Já ouvi tantas coisas boas, como coisas más, coisas saudáveis, como não saudáveis, mas eu sei quem eu sou. Amém. Eu sei qual é a minha missão, chamada e propósito. Sei dos meus princípios, sei dos meus valores, sei da minha ascendência e da minha descendência. Sei dos meus frutos e sei dos que testemunham meu respeito. Eu sei por onde eu ando e qual palavra, e sobre qual palavra eu como e ando. Eu sei da minha missão de vida. Então, assim, eu estou em paz comigo mesmo. Então, assim, e essas pessoas? Então, é lamentável. Agora, como você é uma pessoa pública, você vai ter que ter maturidade para você ouvir o que você quer. Exatamente. E o que você não quer. Principalmente a função da internet. Paciência, né? Fazer o quê? Então, assim, é como se respeitar a criança fosse o suficiente para essa criança não respeitar esses pais. Meu filho só vai mandar quando ele estiver na casa dele. Não, meu filho não manda em nada. Meu filho manda no espaço que é dele, naquilo que é responsabilidade dele, mas ele sabe que quem governa lá em casa sou eu. Meu filho uma vez falou para minha mulher, não, o rei aqui em casa é meu pai. Não, quem manda aqui é o meu pai. Então, assim, ele entendeu. Então, isso me assusta quando pessoas falam dessa forma. Porque qual é a cosmovisão que elas têm acerca de crianças? Jesus respeitou as crianças. Deixai vir as minhas criancinhas, porque de tais é o reino. O que é que Jesus faz? Pega a criança e põe do lado. Enquanto alguns tentavam resistir às crianças para que não se aproximassem de Jesus, Jesus falou assim, deixai vir as minhas crianças. E as colocou de lado. A recepção mais gostosa que eu chego na minha casa é do meu filho. Ele vem gritando o meu nome e ele pula em cima de mim. E me beija, me abraça. Ele não desgruda de mim. Às vezes eu tenho que pedir, filho, dá um pouquinho de licença, papai precisa trabalhar. Papai precisa de um tempo sozinho. Então, assim, para mim não tem coisa mais gostosa do que isso. Então, o que eu tô formando? Um escravo ou um filho? Filho, né? Um cidadão ou um alienado? Cidadão, né? Você percebe, Diogo? Através do amor e atitudes, né? Você entende isso? É claro que meu filho vai mandar quando ele estiver na casa dele, porque lá o alfa é ele, não eu.
Educar o filho, respeitar o meu filho, não vai fazer com que ele venha me desrespeitar, cagar na minha cabeça, como disse, entendeu? De forma nenhuma, muito pelo contrário. Ele vai entender que lá em casa quem governa sou eu, que a autoridade sou eu, que o homem sou eu, que o alfa sou eu. E ele vai sujeitar, ele vai aprender princípio de submissão. Confundem submissão com subserviência. O problema é isso que o senhor está falando, pastor, é que até mesmo dentro da igreja, que biblicamente, distorcidamente, é aplicado dentro de muitos lugares. Agora, não tem força moral para corrigir os filhos, não entende, confunde medo com respeito, lar com casa, educação com criação, genitor com pai, genitora com mãe, macho com homem, fêmea com mulher. Não tem força moral para exercer, porque nem conhece os princípios da família, função de pai, função de mãe, função do casal, sexualidade. Se o pai está no lugar dele, a mãe está no lugar dela, o filho vai estar no lugar dele. Entendi. É assim que essa engrenagem funciona. Eu estou aqui na Igreja Batista da Graça, ali em Monte Alegre, falando sobre a ausência paterna, a devastação da identidade. Esse pai, esse dito pai que faz essas críticas, ele não está presente na vida de um filho. Que é o assunto do momento, né? E aí o que é que eu faço? Eu dou uma babá eletrônica para ele, dou um tablet. Eu dou um celular. Você está dando um portal para o seu filho. Seu filho está falando com a IA, não está falando com você. Seu filho está buscando paternidade na IA, maternidade na IA. Seu filho está buscando se educar com a IA. Seu filho está com um portal. Seu filho tem acesso... Hoje, grande parte da juventude tem acesso a Deep Web. Uau. Deep Web é grave. Entende? E assim, o pai está com o filho perdido dentro de casa e acha que está tudo bem. Hoje a gente testa frequências de música que tem um poder de drogar como se estivesse cheirando a cocaína. Uau. Como o tempo de tela, por exemplo. A mãe abre a porta do quarto, vê o filho escutando música lá, ele tá chapado, ela acha, ai, graças a Deus, tá tudo bem, ele tá em casa, tá no quartinho dele. Não, ele tá chapando. Meu Deus do céu. Ele tá chapando, Não, mas tá tudo bem. É assim mesmo. É dessa geração. Não. Passarão os céus e a terra, mas os meus princípios, valores, não passarão. Eu não posso avaliar com meu filho. Meu filho é um ser humano. Os meus filhos são humanos. Os meus filhos têm direito à dignidade, integridade e liberdade. Meus filhos são filhos. Filho, ele é herdeiro, não é escravo. Escravo não herda, filho herda. Enquanto o filho é menino, de nada difere do escravo. Mas quando ele se torna adulto, ele vai ser o herdeiro. Eu quero deixar uma história, eu quero deixar um legado. E eu estou deixando. O meu filho mais velho, antes de casar, ele casou no dia 11. No dia 10, ele escreveu uma carta de amor para a mãe dele e uma para mim. Chorava a minha nora, chorava ele, chorava a mãe. Na minha parte, quando ele chegou, que ele fez umas cartas para mim, começou a ler, a única parte que mais me marcou, que me fez esquecer todas as demais, que não é que não foram importantes, é que ele disse o seguinte: e o seu nome, pai, jamais será esquecido. Uau, por causa do legado. É isso que eu quero, Diogo. Uau. Então, eu tô no lugar certo. Top. Agora você pergunta para mim, você foi educado assim, Luiz? Não, Diogo, eu nunca fui criado, eu nunca fui educado, eu fui criado. Eu nunca fui disciplinado, eu fui surrado. Uhum. Então, justamente por ter vindo desse tipo de família, de sobrevivência, é que eu não quero que essa geração repita o mesmo com as gerações futuras. Olha as gerações como estão perdidas. Sim. Tudo que eles querem, família. Por que as tribos? Fala para mim as tribos. O que é as tribos? Família alternativa. Na tribo tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão mais velho. Na tribo eles se protegem. Na tribo tem mesa. Na tribo eles têm comunhão, tem relacionamento, tem intimidade. Vai mexer com um deles para você ver. É uma família. Uhum. Góticos, emos, os regueiros, surfistas, é tudo família. São tribos. Uhum. O tempo da gangue acabou. Agora é tribos. Você quer estudar sobre tribo? Vai na Galeria do Rock em São Paulo. Uhum. É impressionante. O que é aquilo? É uma família. Lá tem um alfa. Lá tem princípio. Gente, o crime é organizado. Eles têm leis e têm princípios. Uma tribo. E aí? E às vezes mais princípio que muitos lugares. Peraí, gente. Agora, qual é o problema? É que nós estamos vivendo... Enquanto a gente teve pais muito severos, que é a geração baby boomer, a geração pós-guerra, agora a gente também tem uma geração de pai aí, que é a geração Z, se estendendo pela alfa. A gente tem uma geração de pais aí, inclusive a galera da antiga também, que assim, não, os tempos mudaram. Uhum. Não, assim, sabe, ser um pai legal, ser um pai, sabe... Não quero ser um pai careta, quero ser um pai chato, não quero ser um pai, sabe, assim... Eu lá tenho um cara de pai legal, eu não tenho um cara de pai legal, Diogo. Olha pra mim, eu não tenho um cara de pai legal. Cara, eu não quero ser pai legal. Amigão, que hora você volta? Com quem você vai? Pra onde você vai? Você vai fazer o que mesmo?
Me passa aqui o contato dos pais dos teus amigos. Eu quero saber com quem os meus filhos estão andando. Exatamente. Eu quero sim trabalhar, eu quero respeitar os meus filhos de acordo com o perfil geracional. Se eu quero conquistar os meus filhos, eu tenho que saber 3 coisas: o perfil geracional, o perfil comportamental e a linguagem de amor. Qual é a brecha das gerações, Diogo? Você sabe qual é a brecha das gerações? Não. É que os pais não falam a linguagem de amor dos filhos e os filhos não dão ouvido aos pais. Aí sabe o que eu faço? Eu parto para a violência. Eu não disciplino, eu surro. Uau. Você tem que me respeitar. Tá pensando o quê? Aqui tem homem, rapaz. O que é homem? O que é esse homem? Como é que você vai impor respeito desse jeito, agredindo? Por que a maioria está sendo saída de casa? Por que tanta inimizade entre pais e filhos? Por que a velha aliança termina? Malaquias capítulo 4, versículo 6, último livro, último capítulo, último versículo. E converterei o coração dos pais, farei inclinar, voltar, converter aos filhos e dos filhos aos seus pais, para que eu, Senhor, não venha ferir a terra com maldição. A velha aliança termina falando de pai e filho. 430 anos depois, período interbíblico, o tempo em que ele ficou sem falar com o seu povo de uma forma direta, através dos profetas, mas indireta. João Batista começa a nova aliança falando a mesma palavra. A velha aliança termina com essa palavra, a nova aliança começa com essa palavra. Qual é o segredo? Pais e filhos? Quem veio salvar a gente foi um filho. Todo filho tem um poder salvífico. Uau. Verdade. Eu não posso perder meus filhos. Eu não nasci para ser um pai legal. Eu só nasci para ser pai. Eu não quero ser amigo dos meus filhos. Eu tenho uma amizade com os meus filhos. Mas eu não posso ser amigo dos meus filhos, porque eu sou pai, eu sou amigo. Agora, eu posso ter como pai amizade com eles, na condição de pai e filho, mas se amigo, eu caio da condição. Eu vou abrir mão da posição, do poder, da autoridade, dos meus princípios de pai. Ele não precisa de um amigo, ele precisa de um pai. Eu não nasci para ser vovô boy. Eu nasci para ser pai. E quais são as funções de um pai? As principais 5, sem falar das demais: direção, proteção, limite, segurança e afirmação. Essa geração precisa disso. Agora, eu não respeito meu filho, começo a impor para ele. Cara, trabalhe escolhas. Meu filho vem pedir algo para mim. Pais, eu queria sair para brincar com fulano, me convença. Não, porque veja bem, pai, é assim, porque vai ser legal brincar com ele, eu preciso brincar, entendeu? Eu digo, cara, você não está me convencendo. Vai, argumenta. Cara, eu estou ensinando meu filho a desenvolver seu intelecto. E o senhor praticava a isso, verbalizar. doutor? Sim, Uau. A verbalizar isso, a argumentar. Pai, eu quero, compra isso para mim que eu quero. Vamos adiar a recompensa? Amanhã eu compro, hoje não. Cara, adia a recompensa, hoje não, vamos deixar para daqui a 2 dias. O que eu vou ensinando para ele? Para ele não ir logo de cara em cima da primeira oportunidade, mas ele aprender a esperar, resistência. Porque na primeira tentação que ele tiver, ele vai dizer assim, cara, eu vou adiar a recompensa, hoje não é o dia. Matou ou não? Então, assim, ó, com todo respeito aos críticos, eu vou continuar nessa linha. Amém. Amém. Um brinde à sua mesa. Pastor, aproveitando, já que a gente já começou assim, né? A 1000 graus. Não era para começar? Só a introdução. Não, foi top. Aproveita e conta um pouco da infância do senhor, da história do senhor. Essa chegada até Cristo. Não foi Como é que foi esse encontro? Como é que foi essa... Porque, assim, é nítido, né? A base de conhecimento que o senhor tem é gigante. Não foi da noite pro dia, né? O senhor já deve ter uma bagagem, né? De muito tempo. Mas como é que foi esse impacto? Conta pra nós aí, resumidamente, assim, pra gente ter uma ideia. Bem, muitas pessoas perguntam pra mim, né? Você nasceu num berço evangélico? Eu digo, não, nasci num berço de candomblé. Uau. Então... eram 2 cômodos. Foi como acordar. As primeiras imagens que nós temos quando e como criança é como acordar pela manhã. Só que com a diferença. Hoje você acorda consciente. A criança, ela acorda inconsciente. Sim. Né? O que é isso? Então, tudo é novidade, tudo é uma surpresa, tudo é interessante, é empolgante, é atraente. Enfim. Então, as minhas primeiras memórias é essa. Era um lugar com 2 cômodos, quarto e sala.
Havia um homem com vestes brancas, com tosco na cabeça, colares, guias no pescoço. Havia uma mulher do seu lado, muito bonita, esguia, com cabelo comprido, também com um colar no pescoço, de uma cor amarelada. Haviam pessoas estranhas dentro de casa. Às vezes, aquele homem falava com a voz muito grossa e estava além da sua altura. Às vezes, aquém da sua altura e falava como criança com o dedo na boca. Então, assim, as expressões dele é como se estivesse tendo uma convulsão. Aquele homem era o meu pai, aquela mulher era a minha mãe, aquele era o meu lar. Artigos africanos, uma mesa bem adornada. Né? Às vezes ele via soprando como que umas bolinhas brancas, depois eu entendi que eram os búzios. Uhum. Né? Então, assim, meu pai foi um sacerdote dessa religião, que é uma religião de grande expressão no Brasil, candomblé, que é o casamento, inclusive, das religiões africanas, das tribos que aqui chegaram através dos portugueses, que casou com o cristianismo português e muçulmano trazido pelos portugueses. Esse casamento das religiões africanas, que foram proibidos, tolhidos pelos portugueses de adorarem os seus deuses, por taxá-los de demônios, ok? Os negros encontraram uma estratégia. Hoje não se fala negro, fala preto, né? Enfim. Então, os africanos, eles encontraram uma estratégia. Eles fizeram um comparativo. Olha, nós percebemos que esse tal de São Jorge, ele é muito parecido com o nosso Ogum. Essa tal de Bárbara, ela é muito parecida com a nossa Iansã. Então, houve um casamento das religiões. Eles acendiam uma vela para os santos católicos, mas acendiam uma vela por trás para os seus orixás. E assim nasce o sincretismo. Então, o candomblé, ele é um casamento das religiões afro com o cristianismo português muçulmano. Por que cristianismo português muçulmano? Porque a Península Ibérica, ela foi explorada pelos mouros, ou seja, os árabes, pelo período de 9 séculos, 900 anos. Em 900 anos, houve um casamento entre Islã e o cristianismo. Essa junção, esse casamento, esse jugo desigual, gerou o cristianismo português muçulmano. Você percebe que o padre tem um quipá, o muçulmano tem um quipá, o judeu tem um quipá. Qual a diferença entre uma freira e uma muçulmana? Não faço ideia. Nenhuma. Ah, Luiz, não, um lençozinho que elas têm no rosto. Existem ordens de freiras que usam também um lenço. Uau. Ordens de freira em Recife, ou em Pernambuco, não lembro bem, que estão enclausuradas por conta própria, que usam lenço no rosto. Então, qual é a diferença? Você pega ali não é o terço. O terço, ele é originário da Índia. Você percebe que o muçulmano tem um terço? Você percebe que no cristianismo católico tem um terço? Você percebe as vestimentas mais antigas, nas igrejas mais antigas em Salvador, você vai perceber que certas imagens, eu não sei hoje, mas antigamente, certas imagens da Senhora de Fátima tinham inscrições em árabes por dentro. Então você percebe que houve uma fusão entre cristianismo e islamismo. Por exemplo, o Islã ele tem a Guerra Santa, que é a Jihad. O que é a Jihad? É a Guerra Santa. Pode se matar em nome de Deus. Alá. Alá. Só que Alá não é a palavra em hebraico, não é a palavra em árabe para Deus. Significa Deus Eloná. Então, o que a gente percebe? Que assim, Maomé escreveu 99 teses. Lutero escreveu 95. Faltou 4 para fechar 99. Nas teses do Islã, Alá é bom, maravilhoso, misericordioso, piedoso. Alá é tudo, menos Pai. Porque eles acreditam que assim não são dignos de chamar Alá de Pai, que eles não são dignos de serem filhos de Alá. É como se é um nome muito santo para eles se considerarem como filhos, né? Entendi. Só que nós percebemos que Lutero ele cria 95 teses. Então, assim, qual é a contrafação da jihad no cristianismo medieval, o cristianismo português, trazido de Portugal para nós aqui? Qual é a contrafação da jihad, da Guerra Santa, que se podia matar em nome de Alá? Sabe qual é a versão contrária? As cruzadas, pode matar em nome de Deus. Então, jihad, cruzadas, a freira, a muçulmana. Então, a gente percebe que há muito em comum entre o Islã e o cristianismo português, trazido de Portugal para nós aqui, um cristianismo português muçulmano. Maomé cria 99 teses,
Lutero criou 95 teses. Então a gente percebe que há muita similaridade, sem falar de outros detalhes, que não é o caso aqui, entre uma religião e outra. Quando chega aqui esse cristianismo português muçulmano, quem se destaca não é a figura masculina, é a figura feminina. Onde está o homem nesse cristianismo que chega aqui trazido por Portugal? Em que sentido você está falando? Onde está o homem? Onde ele se destaca? Ou ele é uma criança que está nos braços de uma mulher. Essa criança pode te dar direção, proteção, limite, segurança e afirmação, porque essas são as 5 principais funções de um pai. Aham. A criança pode te dar direção, proteção, limite, segurança e afirmação? Não. Não. Então, esse cristianismo trazido de Portugal para nós aqui, ele traz um homem que ou é menino, que está nos braços de uma mulher, e que se destaca nessa religião, essa figura de autoridade feminina, mulher, ou ele é um homem morto numa cruz. Ah, agora entendi. Ele não se destaca senão como menino ou morto. Uma figura de adoração, você está falando. Um homem morto pode te dar direção, proteção, limite, segurança e afirmação? Então nós temos um homem passivo e falido. Entendi. Refém, dependente, vulnerável, frágil, criança. Ou passivo, morto. O que reflete para nós, dentro de um quadro espiritual, a figura do homem hoje no Brasil. Ou ele é menino, ou ele é passivo. Uau. Pegou? E é a disfunção. Aí Ok. entra a disfunção. Matou? Ok, vamos lá. A língua portuguesa tem gênero? Liga por ti. Não. Tem. Mesa. Ah, sim. Feminino ou masculino? Pra nós aqui parece ser masculino. A mesa é feminino. Xícara. Masculino ou feminino? A xícara. Feminino. Aham. Microfone. Masculino ou feminino? Ou microfone. Masculino. Podcast. Ou podcast. É masculino ou feminino? Masculino. Masculino. Microfone. Já falei. Fone de ouvido. Ou fone. Masculino. Padroeira. A. Padroeiro. Masculino ou feminino? Feminino. Mas como pode a palavra padroeira, que em sua etimologia vem de pater, e pater é pai. Se você traduzir a palavra pater do espanhol, vai para padre, do espanhol para português é pai. A palavra padroeira não está para o feminino, porque ela é uma palavra de origem masculina. Ela vem de pater. Se você pegar a palavra pater e traduzir, pater é pai. No espanhol é padre. No português é pai. Pai é macho ou fêmea? Macho. Então, o que isso comunica? Que o altar para nossa nação foi levantado de maneira totalmente A disfuncional. mulher no lugar do pai. Não precisamos dele. Nós damos conta. Uau. Morro de São Jorge. Esqueci o nome. Uma cidade do interior do Rio. Puxa vida. Não lembro agora. 3 senhorinhas. Eu falando sobre... Eu estava dando um seminário lá chamado Raízes da Orfandade. Aham. Onde eu falo sobre o DNA da nação brasileira constituída nos 3 principais troncos. Português, indígena, Aham. Eu participei desse. participou. Aham. Ok. 3 senhorinhas bateu no peito e falou assim, eu fui pai e fui mãe. Eu fui pai e fui mãe. Não foi. Eu fui, não foi. Mas eu que saí para trabalhar. Eu digo, alguém tinha que sair para trabalhar. Mas isso não te faz pai. Aham. Não, mas eu que paguei as contas. Eu digo, bem, alguém tinha que pagar a César. Ou você dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ou César vai cortar sua água. Mas César não vai quer cortar dizer sua que tem que luz. ser pai. César vai cortar seu aluguel. Aham. César vai te botar para fora do patrimônio dele. Se tem que pagar seu IPVA, senão César toma seu carro. Aham. Então, na verdade, nada é seu. Tudo é locatário, tudo é alugado. Então, assim... Não, mas eu dei educação. Eu que paguei a escola. Alguém tinha que pagar a escola, mas isso não te faz pai ainda. Vamos acabar, vamos desmistificar aqui que pai não é aquele que leva a comida para casa.
Homem é conquista, homem desbrava, homem é conquistador. Ele é poder, conquista, ele é desbravador, ele é pioneiro, ele é realização, ele é caçador, homem é ringue. Homem é isso. Tá? Mas quais são as principais funções de um pai? A direção, a proteção, o limite, a segurança e a afirmação. Isso é pai. Que não significa genitor. Você sabia que 50% da população não tem na sua certidão de identidade e cédula, não tem na sua certidão de nascimento e cédula de identidade o sobrenome dos seus pai? Não, genitores. Sim. Eu conheço genitores, Diogo, que nunca foram pais, conheço pais que nunca foram genitores e conheço genitores que são pais. Você entendeu ou não? 50%. Quando você vai estudar as implicações sociais, espirituais, financeiras e emocionais de crianças que são geradas fora da aliança do casamento e não são registradas, assumidas, reconhecidas legitimamente, você vai começar a entender por que a nação brasileira está como está e onde está. Uau. Na minha opinião, uma das maiores injustiças é você gerar um filho fora da aliança do casamento. Nesse exército estou eu. Eu não tenho na minha certidão de nascimento e cédula de identidade o sobrenome do meu genitor. Então eu tenho moral para falar. Eu sei o que eu vivi espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, socialmente. Para fazer o mal, o cara é quente, sujeito macho. Mas eu quero ver esse macho levantar de cima dessa fêmea e assumir o fruto do ventre dela, registrando em um momento de sã consciência, caindo em si, ele querer tomar a iniciativa e a responsabilidade, aí ele deixa de ser macho para ser homem e registrar esse filho como seu. Legalmente, socialmente, com o direito de ser chamado de pai, que não significa que vai ser pai. Porque todo primogênito ele nasce condenado a ser cobaia, percebeu ou não? É verdade. Bah, todas as experiências. Ele vem para ensinar o genitor a ser pai. Dar direção, pôr limite, gerar segurança, proteger e afirmar. Isso quando o pai quer ser pai. Exatamente. Tem esse detalhe. Exatamente. Então, o que é que nós temos em nossa nação? Nós temos uma questão espiritual que se estende pelo social, que se estende pelo cultural, que vai afetar o dia a dia. Caramba, então o senhor está falando que, tipo, toda essa disfunção que hoje está atingindo a maioria de muitos lares, principalmente cristãos e que a gente lida, né, que é hoje que a gente vive, né, porque a principal dificuldade dentro de um lar é a disfunção. Muitas mães e mulheres, né, dizendo que faz muito tempo que elas usam as calças do marido. Aí o senhor veio falar sobre toda a história, né, das religiões portuguesas. Então, assim, é algo que, tipo assim, foi levantado lá atrás, há muito tempo lá atrás, e que ainda está escorrendo veneno por toda a nossa geração? O que você me diz? Uau. Exatamente. Então, a questão... É muito parecido com, tipo, um espiritual de Jezabel? Mais ou menos isso, pastor? Aí que entra o esquema Jezabel ou o esquema Herodias. Herodias, na verdade, é a Jezabel do Novo Testamento. Sim. Na realidade, o senhor disse uma Jezabel porque tem uma cara. Mas a questão, gente, o pessoal taca o pau na Jezabel. Entendeu? Assim, eu não tiro a responsabilidade dela. Para mim, Jezabel é um inimigo e pronto. Só que ela tem um calcanhar de Aquiles. Ela tem uma base. Ela tem uma plataforma. Entende? É como outdoor. Você passa e vê o outdoor. Uau, chama atenção, sim ou não? Sim. Mas você percebeu que para esse outdoor ficar de pé, tem umas estroncas segurando? Sim. Então, Acabe é esse cara. Ele se esconde atrás dela. Ele a sustenta. Ele a ampara. Ele dá base para ela. Então, Jezabel só se revela, só aparece, só se manifesta. Tem uma estrutura. Porque ele está atrás, ele está escondido. Mulher na frente é Jezabel ou Herodias, do Novo Testamento. Mulher atrás é muçulmana. Mulher do lado é a mulher de Provérbios 31, auxiliadora, ajudadora, idônea e sábia. Que não é a mulherzinha que o feminismo fala. Que o seu símbolo é a Mulher Maravilha. Solitária, infeliz, não tem marido, não tem família, tá fadada a terminar depressiva e perceber que sua vida foi uma vaidade. Mulher à frente Jezabel, mulher atrás muçulmana e do lado a de É a mulher de Provérbios 31, que cuidava, administrava o seu lar. Era mulher, mãe, sacerdotisa, empresária, porque fala que ela acordava cedo, preparava tudo em casa, ia para o trabalho, cuidava dos seus criados,
Ela era administradora, ela era empresária, ela era mãe, era mulher, era sacerdotisa. A mulher tem capacidade de fazer isso porque ela é multi, ela faz várias coisas ao mesmo tempo. Nós não. Ou a gente chupa a cana ou assovia. Mulher faz as duas coisas ao mesmo tempo. Verdade. Gente, eu estudei um pouco sobre mulher. Eu estudei cérebro feminino para entender minha mulher e minha filha. Mulher é um ser impressionante. A mulher está levantando uma bandeira que não precisa de empoderamento feminino. Elas já são poderosas e não sabem, espiritualmente falando, emocionalmente falando, biologicamente falando, fisicamente falando. Mulher tem um cérebro menor, mas é constatado cientificamente que é mais inteligente do que o homem, porque tem maior concentração de massa cinza. Uau. A mulher, a ciência diz que a mulher é a expressão visível, palpável, encarnada da influência. A mulher tem um dom de influenciar qualquer um. Só basta uma coisa, ser mulher. Toda a propaganda que você vê ao longo da sua vida, o que geralmente você vê ao lado? Mulher. A voz doce, agradável. O rosto já atrai o olhar do homem, que é uma visual. O rosto dela já atrai. Ela percebeu que o cara tá olhando para ela, ela começa a mexer no cabelo para manter a visão dele focada no rosto dela, porque ela tem uma visão lateral aqui, ó, muito boa, esqueci o nome agora. Mulher consegue enxergar aqui. Se um homem passar na frente de uma mulher, ela já fez o raio-x do pé à cabeça. Ela já sabe a textura da barba dele, ela sabe o perfil dele, ela já dissecou o cara. Um homem, quando a mulher passa... E não conseguiu ver tudo ainda. E ainda quer olhar de novo para ver se realmente checou tudo. Para ver se é de verdade. É verdade. Mulher discreta. Eu esqueci o nome da visão aqui do lado. Ela consegue enxergar aqui, ó. Eu não sei como é que é isso. Enxerga aqui, enxerga aqui. Ela percebeu que você está olhando para ela, ela começa a mexer no cabelo. E joga. Isso enche o ego dela, ok. Para continuar mantendo o olhar fixo no rosto dela. Então a mulher naturalmente, com sua voz doce, agradável, atenciosa, meiga, ela naturalmente em si só por ser mulher ela já influencia. E a ciência sacou isso. Uau. A mulher é a expressão visível, palpável, encarnada da potencialização. A mulher tem o dom de potencializar qualquer coisa. O cara me largou a semente informe dentro dela, com 9 meses ela dá um produto interno bruto para ele, com boca, com cabeça, com olho, gritando, sem dente, inchado, sujo de sangue, e ela tem a capacidade de dizer assim, meu Deus, que coisa mais linda. A gente vai lá ver o filho pela primeira vez, a gente olha Senhor, assim, vai melhorar. E olha. Cientificamente é comprovado que o homem está analisando se aquele filho realmente é dele. Uau. Inconscientemente ele está fazendo isso. Inconscientemente. Ela tem certeza que é dele. Se a mulher transar com 3 caras hoje, ela tiver um filho, ela vai ter mais ou menos uma noção de quem é. Pelo instinto, ela sabe exatamente de quem é. Ela tem essa capacidade. O homem não. Então, se poderia aqui, ó, levar 1 hora falando de mulher. Eu amo falar de mulher. Eu amo falar para mulheres. Eu amo falar de mulheres. Para mim, um dos seres mais maravilhosos que o Senhor criou. Aprendi a amar e respeitar as mulheres pela minha mãe. E a mulher está atrás de empoderamento, mas que empoderamento? Ela já é poderosa em si. A mulher precisa de encorajamento feminino. Ela precisa querer se encorajar a ser quem ela é, mulher. Quando eu estudei sobre o caráter do Espírito Santo, nós descobrimos que o ser que mais aproxima da pessoa do Espírito Santo é a mulher. Uau. Quais são as funções de uma mãe? Nutrição, organização, vínculo, afeto, consolo, percepção, sensibilidade, justiça. Mãe é vida. O ser que mais aproxima da pessoa do Espírito Santo é a mulher, é a mãe. Você vai na casa de uma mulher, um homem até abre a porta para você, mas quem te recebe é a mulher. Você quer um cafezinho? São mais sensíveis, mais perceptivas. É o único ser que tem a capacidade de gerar um ser igual e diferente dela, percebeu? Ela gera um ser igual, menina, mas gera um ser diferente. Como? Se a árvore dá o fruto conforme a espécie. A mulher tem a moral de dizer assim, ó, sem mim, ninguém entra no planeta Terra. Mulher é portal. Uau. Perceba. Até para morrer. Isso, palavra de uma amiga minha que é obstetra, é professora na minha escola. Em maio agora nós vamos ter nossa escola, ela vai dar aula sobre a construção do indivíduo na maternagem. Até para morrer, mulher difícil. Falei isso ontem na igreja batista aqui do apóstolo Paulo. A Batista da Graça. Enquanto ela não deixar tudo alinhado, acertado, tudo seguro, tudo muito bem casado, ela não morre.
Até que o médico fala assim, ó, Diogo, amanhã, meio-dia, acho que não passa. 3 da tarde você recebe a ligação. Ih, a mãe morreu. Olha, teve uma melhora, viu? É impressionante. Vai todo mundo lá, conversa aquela coisa. Depois, no outro dia, você soube que ela deu uma caída. Você vai lá visitar. Acho que de hoje não passa. Teve uma melhora surpreendente de novo. Enquanto ela não deixar tudo alinhado, organizado, ela não deixar tudo muito bem resolvido, ela não morre. Uau. Até que uma filha chega para ela e fala assim, mãe, vá em paz. Uau. Eu cuido de fulano. Agora eu posso. Mas se ela lembrar que tem alguma coisa pendente, é impressionante. Uau. Homem, olha, eu acho que amanhã, de meio-dia ele não passa. 10 da manhã o cara já foi. Nós somos mais fortes fisicamente, mas elas são mais resistentes. Uau. E me vem com um papo de empoderamento. Mas que empoderamento? Mulher não precisa de empoderamento. Ela já naturalmente é poderosa. O problema é que ela não se conhece. E essa é uma estratégia do inimigo. Não quer que a mulher saiba quem ela é, biologicamente, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Que ser poderoso. Mas o máximo que a mulher sabe acerca dela é que ela tem um corpo que pode usar como amuleto para os seus fins. Seja carência, seja dinheiro, seja qualquer outra. Agora, quando a mulher escolhe o homem por causa do bolso, ela não pode se queixar quando ele trata ela como objeto. Uau. Respira, amigo. Vou pegar água. É verdade, cara. Meu Deus do céu. Não pode, ué. Não pode. Verdade. Uma mulher que escolhe homem pelo bolso, não é que a mulher vai casar com qualquer um. A questão não é você casar com qualquer um. A questão é você casar com um homem. Aham. Iniciativa e responsabilidade. Porque ainda que o cara não tenha grana, você sabe. Eu vi uma mulher falar isso no Shorts uma vez. Ela falou assim, eu sabia que eu não tinha dinheiro, mas eu sabia que ele corria atrás. E ele provou pra mim. Hoje a nossa vida é totalmente outra. Qual é fraco de mulher? Você sabe qual é o fraco de mulher? Não. Insegurança. Aham. Você sabe qual é o fraco de homem? Sabe qual é o fraco de homem? Falta de respeito. Se um homem está sendo vítima se um homem está sendo vítima de falta de respeito, advindo por parte de uma mulher, seja uma amiga, seja uma colega de trabalho, seja a noiva, seja a mulher dele, há uma grande probabilidade de ele estar gerando insegurança nela. Então ele está fora da função dele. Agora, não significa que a insegurança dela, que gera falta de respeito nele, começa nele. Ele pode estar pagando a conta que é do pai. E aí, amigo? O senhor diz geracional? Geracional, cultural, social. Isso é uma lei. Fraco de mulher é insegurança. Ô, Diogo, a mulher não quer pegar o volante. Aham. Ela já se pega com a mão no volante quando o cidadão comunicou para ela insegurança. Aham. Mulher é muito boa em fazer uma pergunta, Diogo. Assim que ela casa, eu não sei se aqui em Balneário, em Camboriú, acontece da mulherada daqui perguntar isso, mas de onde eu vim, pergunta. E agora? Sim. Quando a minha mulher me pergunta e agora, eu estremeço. Agora sim, eu tenho que estar pronto para dar uma direção. Eu tenho que estar convicto, eu tenho que ter um plano a curto, médio e longo prazo. O órfão, ele não tem isso. O filho, ele tem. E se eu não tiver uma resposta na hora, eu vou dizer algo para ela. Você aguarda um pouquinho, porque eu vou consultar o meu pai e vou te dar uma resposta. Eu vou buscar dele uma direção. Uau. Mas não deixa ela sem resposta. Porque quando ela pergunta para você, e agora? Não é que ela está te afrontando. Não é que ela está duvidando do teu poder, da tua capacidade, da tua liderança, da tua hombridade. Não, ela quer saber o seguinte, onde eu me encaixo? Como eu posso te ajudar? A questão é aí você entender isso. Homens de verdade entendem, macho não. O macho acha que ela falou, você quer que eu faça o quê? Meu bem, no momento, eu não tenho uma resposta para te dar, mas eu vou buscar uma direção. Vai dar tudo certo. Top. Faça acontecer. Então, eu não nasço num contexto cristão, eu nasço num contexto
Tá? Eu nasci nessa dimensão, eu nasci nesse tipo de família, eu fui, infelizmente, consequência de adultério. Meu pai era casado, minha mãe foi amante, eu nasci nesse contexto, eu nasci nessa realidade, e eu não nasço num berço cristão. Eu nasço num berço de uma religião afrodescendente. Uhum. Quando meu pai falece, aos 33 anos de idade, eu tinha 8, aí então nós fomos morar com a minha avó. E a minha avó me conduz à Igreja do Evangelho Quadrangular. Então eu cresci nos bancos da quadrada. Uau. Levei boa parte da minha vida na Igreja do Evangelho Quadrangular. Aí começa a minha vida cristã, a partir dos 8, quando meu pai falece. Então essa foi a minha história, né? Então, infelizmente, esse foi o meu contexto, né? Eu nasço fora da aliança do casamento, de forma ilegítima. Isso trouxe transtornos. Então, quando a minha mãe dá a notícia para o homem da minha vida, e a maior autoridade sobre a minha vida e a maior autoridade sobre nossas vidas, não é o presidente da República, não é o STF, o STE, o STJ, não é o chanceler, não é o secretário de Estado, não é o prefeito, vereador, governador, não é o deputado, não é o secretário de Estado, não é a Polícia Militar Civil Federal, Marinha Exército Aeronáutica. A maior autoridade sobre a minha vida e a tua vida não é o diretor da escola. Não é o apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. A maior autoridade sobre a minha vida e a tua vida chama-se pai e mãe. E 90% do que essa raça fala, cristã ou não, é a boca do Senhor falando comigo e com você. Primeiro mandamento com promessa. Qual Honrar pai e mãe. Para quê? Para que vai bem na terra. Então isso é propósito. Amém. Fala de propósito. Eu nunca ouvi falar de uma geração que tanto praticou o suicídio como a geração Z. Isso é sinônimo de desonra. Agora, filho reflete os pais. Uau. Então, assim, eu não quero ter tempo de qualidade. Sabe, em nome, em nome do progresso, em nome do sucesso, em nome do poder, em nome da influência, em nome de conquista, de realizações, de vitória, de status, eu boto meu filho com 3 meses. Gente, existem casos e casos. Sim, sim. Há casos e casos. Eu fui menino de creche, mas eu não gostei da experiência. Em nome de status, de poder, de conquista, de realização, de nome, em nome de sucesso, em nome de dinheiro, eu boto meu filho numa creche com meses. Isso vai ter um resultado lá na frente. Porque tudo que eu conquistar ao longo desse tempo, eu vou usar para recuperar meu filho depois. E os valores eternos? Porque tudo isso fica. Nem seu corpo você leva. Vamos viver. Então, infelizmente, essa foi a minha realidade. Quando minha mãe chega para ele com a notícia, olha, estou grávida. Ele falou, como? Eu estou grávida. Como assim você está grávida? Estou grávida? Ué, mas você não se cuidou? Não. E você se cuidou por acaso? Aí ficou esse empurra. Adão e Eva. Ou seja, a culpa é sua, a culpa é minha. Não, a culpa não é minha, a culpa é sua. E aí a preocupação dele, status, poder, imagem, a moral. Que moral? Como ia ficar a situação? Aí ele dá uma sugestão. O homem da minha vida, a maior figura de autoridade sobre a minha vida, a saber, o meu pai, esse deu uma sentença de morte e execução sobre a minha vida. Aborta. Ele invoca a morte sobre mim. Uau. A minha mãe... Vamos lá, Diogo. Você é de 80. 83. 83, especificamente. Amigo, havia Educação Moral e Cívica, OSPB, havia estudos sociais. Para você, antes de entrar no colégio, você colocava a mão no peito, em fila. Em fila, em linha. Não era nem fila, em linha. Mãozinha no peito, olhando para a bandeira, cantando o hino nacional. O professor entrava, você ficava de pé. Não era escola cívico-militar. Não precisava de escola cívico-militar se não entrasse a bagunça depois. Então, assim, década de 80, a virgindade de uma mulher era tudo. Toda a honra da família estava resumida em um ímen. Eu acho isso injusto. Eu acho que aí começa... Na verdade, começa quando chega o senhor da casa grande, o senhor do gado, o senhor da senzala, o senhor dos escravos. Começa aí esse machismo. Esse autoritarismo foi gerando feridas no feminino. Então, assim, aí nós temos hoje um resultado oposto. A mulherada querendo um reconhecimento. Então, veja bem, década de 80, a moral estava em alta. Divórcio, não se ouvia falar, era desquite. E o desquitado não era bem visto. Adultério era crime. Bons tempos.
Cara, malmente se ouvia falar de divórcio. Não se ouvia falar de problemas mentais. Raramente se ouvia falar de algum problema mental. Não tinha essa demanda de pessoas. Ano passado eu ouvi falar que esse ano haveria um aumento de 73% de pessoas com problemas de saúde mental. Uau. E é fato. O número de pessoas que eu atendo, meu amigo, é assustador. Então o que acontece? Quando uma mulher perdeu a virgindade, era um absurdo. Era um escândalo. Então, assim, queimava a imagem da família. Tinha pais que mudavam de rua, mudava de bairro, mudava de cidade, mudava de estado, mudava até de nação. Quando não, o cara tinha que pagar um dote, era processado. Eu tenho um tio que ele casou porque ele tirou a virgindade de uma moça. Uau. Eu fiz um voto que eu só casaria e teria filhos com a mulher que eu amasse. Essa, a saber, a minha namorada, que hoje é minha mulher. Então, assim, a coisa era muito severa. Só que esse peso todo da honra da família estava no ímã feminino. Então, assim, isso ficou pesado. Quando se sabia que não era mais virgem, era um escândalo. Hoje não ser virgem é piada. É um escândalo ser virgem. Uau, verdade. Olha só. Olha o extremo. Antigamente o professor ripava o aluno. Hoje é o aluno que bate no professor. Olha o extremo. Entendeu? Olha como a coisa mudou. Aí só que tinha um agravante. Essa mulher, ela só não é mais virgem, ela tá grávida. É o quê? Tá grávida? Como assim? Com 12, 13 anos. Gente, loucura. E mais, tem mais um agravante ainda. Que além de não ser virgem, ela tá grávida de um homem casado. Aí, meu amigo. Os avós são os primeiros a falarem, não é meu neto. Os tios falavam castigo de Deus, crítica da família, crítica dos vizinhos, crítica da sociedade, ficava mal falada, mal vista. Cara, era um apedrejamento. Essa mulher foi minha mãe. Esse guri fui eu. Década de 80. Década de 70, eu sou de 74. Meu amigo. Metade da família do meu pai me odiou. E metade me amou. A família por parte da minha mãe, alguns me detestaram. Outros me amaram. Então, essas são as implicações de um filho gerado fora da aliança do casamento. Para não entrar em detalhes, porque não daria tempo de falar sobre isso. Seria necessário um tempo só para falar sobre as implicações espirituais, emocionais, sociais e financeiras de um filho gerado fora do casamento. Meu Deus, eu sei. 2 espíritos perseguem um filho que é gerado fora da aliança do casamento: a rejeição e a imoralidade. Não se sente parte, incluso, aceito, pertencente. Tem um sério problema de inferioridade. E tem uma tendência severa. O ápice é o isolamento. Ele se exila e se isola. Quando você se isola, você não tem alianças. Você não tem parcerias. Quando você se isola é porque você deixou de ouvir. Quando você deixa de ouvir, você se exila e se isola. Quando você se exila e se isola, você baixa a guarda. Quando você baixa a guarda, você anda despreocupado. Você fica vulnerável. Vão te atacar e vão te destruir. Porque até no reino animal, se um sai do bando, vira presa. Verdade. Meu Deus. O predador está olhando o mais frágil, o vulnerável, o doente. E ele vai pegar esse. Ser gerado fora da aliança do casamento é sobreviver. Meu Deus. Então, eu não nasço dentro de um contexto cristão. Depois é que eu passei a viver no contexto cristão. Em questão, historicamente, biblicamente, existe muito indícios que Davi era um fruto de fora de casamento. Existe essa teoria. Inclusive, tem agora na Prime, na Amazon ali. A casa de Davi, e deixa isso muito claro, né? Mas existe uma controvérsia, existe uma polêmica. Teólogos, e eu tenho que se baseia em Salmo 51 ali, né, pastor? Exatamente. Eu penso o seguinte, a Bíblia não precisa que ninguém a defenda. Ela Sim. se defende por si só. Mas existem aqueles que defendem que não, Davi não foi bastardo. Eu já vi um rabino falar sobre isso, achei interessante, me fez pensar. Outros deixam claro que sim. É porque até tem uma história judaica que, tipo, na época o filho que cuidava das ovelhas eram os bastardos e enfim, não sei propriamente se isso tem base, né? Mas, tipo, dentro do que o senhor está falando, né? Era alguém que sobreviveu. Sobreviveu.
E teve que provar dando pedrada. Exatamente. Exatamente. Ele era diferente dos demais. Ele tinha uma aparência diferente, uma característica Os irmãos diferente. toda hora, biblicamente, ali, tentando modificar a identidade dele. Quem tu pensa que tu é pra estar aqui? Eliabe, se eu não me engano. Quem tu pensa que tá aqui? Quem tu pensa que tu é pra estar aqui, pra estar desafiando o gigante? Então já é uma característica, né? Exatamente. Um desprezo. A gente percebe um desprezo, né? Uma rejeição. Né? Não é porque era o mais novo, mas assim, de todos os filhos. Por exemplo, de todos os filhos que vai à presença de Samuel. Só ele que não vai. Se havia o perigo do leão de um urso devorar as ovelhas, o que faz uma criança cuidando de ovelhas? Imagina, pois é. Vamos parar para pensar? Verdade. Por que não colocou um adulto armado? Pastor, já para nós ir para uma linha de terminar essas... Meu Deus, eu queria ter horas para falar com o senhor sobre esse assunto. Porque tem conteúdo, né, pastor, para falar. Meu Deus do céu. Mas assim, eu queria que eu falasse um pouco, para nós terminar, desse projeto que o senhor já há tanto tempo já está, a escola do senhor, a casa do pai, né? A casa do pai. Como é que o senhor está levando? Como é que Deus está direcionando o senhor em relação a esse projeto? A Casa do Pai, ela nasce em 2013, né? Então, assim, ela tem aí 12 aninhos de idade. É uma criança ainda. Ela hoje está dividida em 3 módulos. Quando nós fizemos a Casa do Pai, nós temos um chamado para as nações, mas nosso campo de atuação missionária é a educação, a saúde e a família. Entendi. Então, assim, eu fiz estudos de caso na África do Sul, Moçambique, Cabo Verde. Tive aí 3 anos de experiências no Paraguai. E eu fiz estudo de caso sobre a orfandade. Eu procurei me especializar nisso. Baseado na minha própria realidade familiar, família para mim é tudo. Entendi. É função de pai, função de mãe, tipos de família, cultura familiar. Enfim, a dinâmica familiar, né? E aí, então, pensando nisso, nessa demanda, em meio a tantas matérias que nós fizemos na Universidade das Nações, em meio às realidades, os meus anos como libertador, meus anos como conselheiro cristão, e aí nós pensamos em fazer alguma coisa que pudesse, assim, alcançar uma proporção maior, um público. E veio a ideia da escola. Veio a ideia da escola, oramos, o Senhor nos deu o nome, Casa do Pai. Nos deu uma palavra. E aí, então, com a bênção e a direção da nossa liderança, nós estabelecemos a escola. A escola a escola foi feita para durar 3 meses. Só que na época eu não tinha um time para a gente poder desenvolver ela por 3 meses. Então, eu fiz ela no modo seminário, dividi ela em 3 módulos. Então, mês de janeiro, mês de maio e mês de setembro, nós rodamos a escola. Primeiro módulo, segundo módulo, terceiro módulo. E estamos elaborando um 4º módulo. Então, o nosso lema é a reconciliação das gerações. Essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo. É a reconciliação das gerações. O nosso lema, João 14:18, não vos deixarei órfãos. No primeiro módulo, nós falamos sobre o seguinte tema: as feridas da infância, identidade e vocação, o coração materno do Espírito Santo. O Espírito Santo tem esse caráter materno. E nós falamos também sobre conflito das gerações. Geração silenciosa, geração de ferro, geração baby boomers, geração X, geração Y, geração Z, geração alfa. E agora nasceu a mais recente, que chamam de geração C, ou beta, que é a geração Covid, né? Uma nova geração está se formando. A cada 10 anos surge uma nova geração. Então, são matérias assim, muito importantes. As nossas aulas acontecem pela parte da manhã e à noite. À tarde, nós temos atividades em grupos, fóruns de debate, duração de 8 dias. Um lugar específico, professor? Jocum Almirante Tamandaré. Então, lá nós temos alojamentos tanto para casados, com e sem filhos e solteiros. Então, a escola ela dura 8 dias, intenso. Eram 12 dias. Houve reclamação de pastores. Luiz, são 2 finais de semana longe da igreja. Aí reduzimos para 10, ainda continuam as reclamações, reduzimos para 8, não tem como reduzir mais. Sim. Já rodamos a escola fora da base, nas igrejas, Brasília, Mirandópolis, interior de São Paulo, Aracaju, Angra dos Reis e Cidade de Deus, Rio de Janeiro. Então a gente roda a escola também nas igrejas. Entendi. No modo noturno. Então duração 8 dias, intensivo, manhã, tarde e noite.
Essas são as matérias. Então, a cada módulo, nós temos matérias diferentes. Elas não se repetem. Entendi. Ah, mas eu quero começar pelo primeiro módulo, mas agora vai ter o segundo. Não, não importa. Você pode começar pelo terceiro, pelo segundo, pelo primeiro, isso não importa. Porque um não é complemento do outro. Devido ao assunto ser vasto, então a gente procura dividir em módulos. Né? Então, essa é a nossa escola. Uau, top, pastor. E isso para o pessoal ter acesso é pela Jocum mesmo? jocumpr.com.br/Casa do Pai. Já vai direto lá para o nosso formulário. Vamos botar no link lá, pastor, para o pessoal ter acesso, né, na descrição. Isso. Hoje a escola está no valor de R$ 1.500. Aham. R$ 1.500, incluso café, almoço, jantar e hospedagem por 8 dias. Você não acha isso em hotel nenhum. Não, pastor. Entendeu? Então, hoje a escola está nesse valor. Né? Não recebemos mais, já recebemos. Hoje chegamos à conclusão, esse ano foi o último. Assim, pessoas, idosos só se for acompanhado. Aham. Pessoas com problemas psicológicos, que estão tomando remédio controlado, não recebemos mais. Entendeu? Tivemos severos problemas com isso, não vamos receber mais. Menores de idade, a gente pegava garotos aí de 14 anos, também não mais. Então, porque grávidas também não dá para pegar. A gente recebeu uma grávida uma vez, foi problema. O pessoal procura mais, pastor, para ter conteúdo, para poder exercer um ministério ou para simplesmente se curar? Ou os dois juntos? É muito Uma boa amplo. pergunta, Diego. A grande proporção que nós percebemos é que as pessoas vão para receber. Entendi. Para absorver, para curar, para transformar, para tratar, para alinhar. Entendi. Para reeducar. Pouquíssimos vão para pegar a ferramenta e aplicar nas suas igrejas. Pouquíssimos. Mas querendo ou não, também vai liberar aquilo que absorveu, né? Não deixa de ser. Ele não deixa de ter as ferramentas, né? E a gente sempre faz um desafio. A pessoa que fez o primeiro módulo, a gente convida ela para vir no próximo ano no módulo que ela fez como obreiro. Ela vai ter uma outra visão da escola, ela vai vivenciar a escola como obreiro, ela só vai pagar a estadia dela, mas ela não paga a escola. Ela tem acesso livre à escola. Né? Então, é uma forma da gente formar um corpo, promover a nossa escola, né? Onde essa pessoa ela pode, dessa vez, vindo pegar a bagagem como ferramenta e levar para a sua igreja. Né? A gente também tem escola hoje no Hotmart. Alguém tem algumas matérias da nossa escola. Também, às vezes, a gente faz online algumas matérias. A gente faz um seminário online de 3 dias, final de semana. E, geralmente, eu sempre estou em algum lugar ministrando algum seminário que são matérias da nossa escola. Uau. Como aqui a gente está falando sobre ausência paterna. Pastor, eu juro pro senhor que eu não queria terminar esse podcast. Que hora é essa? Já tá quase dentro daquilo que a gente tinha previsto. Mas, pastor, obrigado. Diego, uma honra. Cara, obrigado mesmo, assim. Eu já fazia tempos que eu queria ter oportunidade de trazer o senhor. Pastor, eu assim, já quero deixar bem claro pro senhor que assim, eu quero fazer outro. Pra gente falar sobre outro tipo de assunto. Vai ser uma honra e um privilégio para mim. Porque, pastor, hoje Deus conduziu pra gente falar de paternidade, né? Identidade, posicionamento de homem e mulher. E foi riquíssimo, cara. Pô, pastor, muito obrigado mesmo. Passou muito rápido. Passou muito rápido. Mas assim, dentro daquilo que eu fiz com o senhor, aquele seminário das feridas... Feridas da infância. Hoje é o meu carro-chefe. Vou falar pro senhor. A gente tem que falar sobre aquele assunto, pastor. Vamos. Porque, cara, aquilo faz a gente bugar. Vamos. Diogo, o adulto que você é hoje é consequência da criança que você foi ontem. Uau. Bote isso na sua cabeça. Lembra dos portais, pastor, que a gente abre com a TV? Que o senhor falava? Exatamente. Aquilo ficou aqui, cara. Desde aquele dia, pastor, eu vou falar pro senhor. Eu cuido cada detalhe que meus filhos olham no YouTube. Importantíssimo. Importantíssimo. Você daria cocaína pro seu filho? Até a batida, pastor, das músicas, Importantíssimo. eu fico ligado, cara. Aquele tum, 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 tum. Mas você vai ouvir pessoas que, inclusive, vão nos assistir, estão nos assistindo, a falar o seguinte: isso é idiotice, isso é bobagem, isso é besteira. Não importa. Vai na tua linha, protege teus filhos. Você daria cocaína pro seu filho? Não. Tem certeza? Claro que não. Pois bem, agora veja só. Se você dá uma carga horária de tela para essa criança sua de mais de 1 hora e meia, vamos botar aí 2 horas, 2 horas e meia, 3 o dia todo,
Esse menino pode desenvolver um TDAH, inclusive. Uau. O que vai acontecer? É equivalente a ele estar cheirando uma carreira de coca. Meu Deus. O tempo de tela. O nível de dopamina. Exatamente. Afeta o cognitivo da criança. A criança vai ter dificuldade com concentração. É alguém chapado que tá... Caramba, pastor. Querido, hoje o que mais a gente faz? Meu Deus do céu. Tela, queridão. Aí nós temos toda a sorte de TD. Ter alguma coisa, ter isso, ter aquilo. É uma onda de ter, percebeu? Falta presença paterna e materna. Falta lar, falta mesa. Eu esqueci agora os dados dos que comem no quarto e os que comem de frente da TV. Ontem eu terminei o seminário falando sobre isso. Mesa. Na mesa todos sentam. Todos são iguais. Todos mexem a orelha. Todos mexem a boca. Olham nos olhos. Conversam. Riem. Tem os fight, mas se estabelece a paz. Amém. Na mesa tomamos grandes decisões. Foi na mesa que Yeshua HaMashiach decidiu a história da humanidade. Uau. Mesa é saúde. Mesa é humildade. Entende? Mas o que a gente faz? Não queremos mais ser pais e mães. Não entendemos que ser pai e mãe é só gerar, dar escola, dar uma boa comida e beleza. Eu não entendo porque esse menino está rebelde. Não sabe o perfil comportamental, não sabe a linguagem de amor. Cara, não sabe o perfil geracional. Em nome de conquista, poder, fama, sucesso, dinheiro, babá eletrônica. Uau. Um bom celular, um bom tablet. Cara, mas e a presença? E o tempo em família? E exercer a função de pai e mãe? Vida corrida não é corrida não, é prioridade. Cara, corrido, não tive tempo. Não. Há tempo para todas as coisas. Não é prioridade, é diferente. Tempo tem. Diogo, a necessidade faz a busca. Uau. Eu preciso estar presente na vida do meu filho porque eu não quero que o psicólogo, psicanalista ou psiquiatra faça a função que é minha. Meu Deus. Verdade. Ou você assume a paternidade sobre seus filhos, ou uma entidade vai fazer. Meu Deus. Seja espiritual, ou seja social. Você escolhe. Quando um filho chamar você de chato, o filho não tem que te amar não, viu? Ele não tem obrigação de te amar não. Ele tem a responsabilidade. Ele não tem nem a responsabilidade de te amar. Ele tem a responsabilidade de te honrar e te obedecer. É como a mulher. A mulher ela não tem a responsabilidade de te amar não, viu? O homem tem a responsabilidade de amá-la. Marido, amai a vossas esposas como Cristo amou a igreja. Mas a mulher não tem essa responsabilidade. Qual é a responsabilidade da mulher? Ser submissa e obedecer ao seu marido. Porque quando ela é submissa e obedece, ele se sente amado. Uau. Assim também, há uma preocupação muito grande, Diogo. Não vou fazer mais filho, Luiz. Você está louco. Olha, Luiz, vou deixar filho para esse mundo? A questão não é que tipo de mundo você vai deixar para o seu filho, mas que tipo de filho você vai deixar para o mundo. Verdade. Há um tempo atrás, tem um livro muito bom chamado Pais que Mudaram o Mundo. Na capa do livro estava Kofi Annan, Barack Obama, Malcolm X, Steve Biko, Kofi Annan, Mahatma Gandhi, Siddhartha Gautama, o vulgo Buda, dentre outros grandes homens. Não estava falando exatamente de Bonaparte, não estava falando exatamente desses homens. Estava falando dos pais desses homens. Pais que mudaram o mundo. Meu filho, meu discípulo. Ensina a criança no caminho. Em todo o tempo, ela caminhando com você e você com ela. Na virada do dia, eu tenho que ensinar o meu filho. Eu aproveito todas as oportunidades para ensinar o meu filho. Porque depois que ele estiver grande, fica mais difícil. É possível reverter, Luiz? Você perguntou para mim. Na adolescência, é possível, mas é mais desafiador. Muito mais trabalho. Muito mais. Muito mais. Você vai precisar de ajuda aí, de mais gente. Então vamos trabalhar agora. Esse exército crescente de delinquente. O que é o delinquente? Aquele que não conhece limite. Então eu preciso ensinar limite para o meu filho. O que é isso? É porque eu não ensino em casa. Uau. Eu não ensino em casa, então... Não tem como plantar abóbora e colher berinjela. Não tem. Meu filho, meu discípulo. Não posso abrir mão disso. Porque um dia eu vou responder a ele. Obrigadão, meu pastor. E aí como vai ficar? Uma honra e um privilégio. Grato Deus eu. abençoe muito, Ao senhor também. Muito e assim, ó. O senhor vai voltar. O senhor vai voltar. Será uma honra e um privilégio. Esteja Obrigado, certo. meu pastor. Deus abençoe. Amém. Meus amigos,
Que nem eu falei, pastor, eu queria ter, assim, a gente ficar horas e horas aqui falando sobre tudo aquilo que o pastor carrega. É muito nítido, muito edificante. Mas o que mais foi falado aqui, gente, foi posicionamento, paternidade, posicionamento da mulher, entendimento. Então, principalmente o homem, a gente tem que se preocupar em ser pai, gente. Vamos ser pai. Vamos parar de esse machismo, esse negócio que toma conta da gente e a gente acha que é o contexto certo da gente levar e conduzir a nossa família dentro da nossa casa. Que esse podcast ele possa alcançar não só toda uma estrutura familiar, mas alcançar principalmente o entendimento do homem, a totalidade da responsabilidade do homem. Então você, homem, que hoje você possa ter sido totalmente edificado como eu fui e possa realmente mudar alguns conceitos, principalmente na tua hombridade. Que Deus abençoe a todos. Maquir Podcast.